Bom dia, boa tarde, boa noite, prezado internauta, tudo bem com você? Esse é o 31º episódio do nosso podcast quinzenal Música para Não Músicos. Hoje eu quero conversar com você sobre o que é a subclassificação vocal. Veja, tem um podcast que nós colocamos, que está na descrição aqui abaixo, que eu comento sobre o que é a classificação vocal. A subclassificação vocal é algo que a gente tem que partir do pressuposto que todas as vozes, independentes se são agudas, médias ou graves, possuem um timbre específico. Como eu tinha dito em outro podcast, timbre é a identidade, a digital do cantor, é a íris do cantor, é única, ela não muda. O que nós fazemos é classificar a voz, se ela é aguda, se ela é média ou se ela é grave, pelo que se apresenta o cantor ou a cantora, pelas notas de passagens e regiões de brilho da voz, formando assim os harmônicos, que são as frequências mais brilhantes, podemos dizer assim. A subclassificação vocal não quer dizer que o cantor vai mudar o timbre, não é isso. Mas observe, a voz, naturalmente, ela envelhece com o corpo. Ela faz parte do nosso corpo e da nossa alma. Ela não muda porque é característica específica do nosso ser. É o timbre. Mas a voz, ela ganha amplitude, ganha corpo, perde muitas vezes ao longo dos anos e das décadas a potência vocal. Isso é natural porque a gente envelhece, né? A questão dos harmônicos. Uma cantora, um cantor de 23 anos possuem uns harmônicos mais brilhantes, mas quando pode chegar na idade da velhice, na idade da terceira idade, digamos assim, a melhor fase da vida, ele não tem mais o vigor vocal e o vigor físico de produzir aqueles mesmos harmônicos. Então são harmônicos bem trabalhados, é verdade, porque mais de 2 décadas a pessoa trabalhou a voz, mas não tem o mesmo brilho. A voz é igual ao vinho, quanto mais antiga, melhor. Porém, ela vai sendo calcificada pela sua idade, né? Como a gente. Quanto mais a gente vai ficando velho, a gente vai percebendo as nossas limitações, as doenças que vão aparecendo. Então a voz também é fruto disso, do nosso ser. Muitas vezes um soprano coloratura na adolescência, né, na idade juvenil, ela possui, lembre que coloratura é a voz que tem a agilidade de cantar notas mais rápidas. Só que quando essa mesma pessoa, essa mesma jovem chegar aos 50 anos, pode ser que ela já não consiga mais fazer isso com tanta facilidade. E aí vem uma alteração de classificação, mas não a vocal, e sim uma subclassificação. Ela pode deixar de ser um soprano coloratura para ser um soprano lírico coloratura. Ganhou mais expressividade na voz ao longo dos anos, conseguiu desenvolver melhor a sua voz, produzindo os arcos da voz. Lembra que nós conversamos no podcast passado que o termo lírico é a voz que consegue preencher os arcos, os fraseados da voz, sem cortar, produzindo aquilo que a voz tem mais de belo, o lirismo. Então a voz lírico-coloratura, ela ganha essa capacidade ao longo do envelhecimento da voz. Isso pode acontecer. Então, não criemos grilos na nossa cabeça referente ao tipo
de voz, se ela vai mudar, se ela não vai mudar, nessas subclassificações. Existem várias subclassificações e nesse podcast eu não quero me deter nisso, mas eu quero focar que a gente tem que trabalhar nossa voz conforme a nossa idade, conforme aquilo que nosso Senhor vai nos dando e aceitando, porque é uma graça a gente envelhecer e saber ter a longevidade vocal. E muitas vezes nessa longevidade vocal a gente precisa perceber que o repertório também vai mudar. Fiquei sabendo recentemente que aquele grande tenor Plácido Domingo não canta mais como tenor, está cantando como barítono. Já um senhor, provavelmente de entre 80 e 90 anos, então já não tem o mesmo vigor vocal que tinha com 30, 28, 40 anos. E isso é natural. Tá certo? Então a gente, ao longo do tempo, o cantor pode mudar tanto o repertório, a subclassificação, né? Deixar de ser, por exemplo, um tenor espinto para ser um tenor dramático, né? Mudou a subclassificação, podemos dizer assim, e não tem por que a gente ficar se preocupando com isso, né? A gente vai moldando a nossa voz, né? A gente pode cantar ainda agudo, abaixando o tom, ou formar um novo repertório, né? Não mais um repertório, nesse caso, de tenor, mas um repertório de barítono, como é o caso do Plácido Domingo. Continue conosco. Se você achou interessante esse conteúdo, compartilha com as outras pessoas. Se não está inscrito no nosso canal aqui do YouTube, aproveita para se inscrever, Escola Musical Oficial, e também se inscreve na nossa página lá no Instagram, @escola.musical. Clica aqui no like, clica no sino para receber as notificações e aguardo você para o nosso próximo episódio do nosso podcast e de tantos outros conteúdos. Um grande abraço.